Caros irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Ele está no... Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo Mateus. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e os teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe." São para nós, irmãos e irmãs, palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante. Caros irmãos e irmãs aqui presentes no santuário, irmãos e irmãs que acompanham a celebração pela Web TV, para essa reflexão eu vou me deter, a primeira leitura é do Êxodo. Não porque o Evangelho não seja mais importante, nós tivemos esse Evangelho na sexta-feira que foi celebrado, o mesmo Evangelho que foi celebrado Nossa Senhora do Carmo. Eu gostaria de refletir esse trecho do Êxodo, porque esse trecho ele é retratado em muitos filmes, a história de Moisés, Êxodo, e essa forma como que ele é escrito, tom poético, glorioso, mostrando a mão poderosa, a mão protetora de Deus. Mas, ao mesmo tempo, é bom a gente também tomar consciência daquilo que é fato histórico e daquilo que, claro, faz parte de toda essa poesia para mostrar a ação de Deus. Isso todos nós já sabemos que, de modo especial, o povo que é dessa região sabe que sempre há os ventos contrários, como se diz, que sopram e que recolhem o mar, tornando possível essa passagem. Diferente do que eram os perseguidores dos hebreus. Então nós temos o fato histórico, mas colocado junto a esse fato histórico, toda essa linguagem bonita, esses tons poéticos, teológicos da ação de Deus. Mas mostra exatamente esse texto, eu costumo dizer assim, um elemento que constitui para a gente um dos elementos, momentos, enfim, culminantes de toda a história, mas também da teologia do povo de Israel. Uma experiência que durante todos esses séculos, e assim se sucederá, ela jamais vai ser esquecida, porque ela é uma experiência fundante. Por que fundante? Porque esse trecho, se vocês recordam, junto com um dos trechos de Gênesis, da criação do mundo, esse trecho aqui e mais vários outros textos depois dos profetas, ele é o texto da liturgia da Vigília Pascal. Mas também é um trecho que nós podemos usar como uma liturgia batismal. Tem toda uma liturgia do batismo aqui, implícita não, colocada. Mas o texto para nós hoje, ele quer mostrar exatamente o quê? Primeiro, a confiança na ação de Deus. Nós poderíamos nos colocar na pele do povo de Israel. Estarem no meio de duas situações, na frente o mar e atrás deles os perseguidores, Sobra exatamente essa perspectiva, temos que confiar plenamente na ação de Deus, que Ele vai nos dar luz do que nós devemos fazer. Então, o primeiro ponto importante que a leitura nos coloca é isso: confiança na ação de Deus. O segundo ponto é dessa forma do texto ser escrito, ajuda a gente a compreender
as maravilhas que são realizadas por Deus para nos salvar. Então a gente lê o texto, escuta o texto, reflete o texto, mas não é para ficar num olhar somente passado, mas olhar esse texto como que isso reflete na vida de cada um de nós, de percebermos no dia a dia como que Deus vai operando, né, coisas bonitas na nossa vida que nos ajudam a nos colocar no caminho. Pequenos gestos, pequenas atitudes que iluminam a nossa vida. Então, essas maravilhas operadas por Deus na vida de cada um de nós. E o outro ponto que eu gostaria de trazer presente também desse texto belíssimo, veja que a libertação dos hebreus, com essa mão forte, essa mão poderosa, protetora de Deus, mesmo com todas as forças dos inimigos, todo o armamento, enfim, o exército, deve servir para nós, ou então usarmos isso como uma figura para a gente, do nosso próprio caminho de salvação, nosso próprio caminho de libertação. A grosso modo, eu costumo dizer que esse texto tem que nos ajudar para duas coisas. Primeiro, nos ajudar a tomar consciência do poder da fé. E o segundo, de nos ajudar a tomar consciência da importância na confiança da ação de Deus na vida da gente. Veja que são duas coisas difíceis hoje. Por que difíceis? A gente pode se colocar no lugar, e eu acredito que todos nós tenhamos experiências, fatos para falar disso. Quer dizer, no momento que a gente vive uma sociedade, enfim, que é pautada naquilo que você acredita, naquilo que você vê, pode tocar, assim por diante, como que nós vamos colocar e pautar toda a nossa vida na confiança na ação de Deus? É o caminho que nos é colocado. Não significa, quando eu falo assim, depositar toda a nossa vida, o que nós somos, na confiança de Deus, na ação de Deus, é que por isso agora a gente fica de braços cruzados, né? Sem fazer a nossa parte. Não se trata disso. Mas é como que nós, diante dos grandes desafios que nós encontramos na nossa vida, obstáculos, as grandes decisões que a gente precisa tomar na nossa vida, como que a gente não esquece esses dois pontos importantes? O poder da fé, que nos ajuda a tomar as decisões, a clarear as decisões, e o poder de também colocar essas grandes decisões que a gente precisa tomar na nossa vida, as dificuldades que nós podemos encontrar na nossa vida, como que a gente também coloca tudo isso na mão forte e poderosa de Deus, assim como nos é relatada na leitura de hoje. Porque a tendência nossa é exatamente procurar soluções por nós mesmos. E às vezes a gente esquece de que Deus que Deus sempre nos mostra o caminho, aponta o caminho, a partir da nossa fé. Assim como Ele apontou o caminho de salvação para o povo israelita. E para finalizar, eu chamava a atenção no início também que esse texto é uma liturgia batismal. Por que é uma liturgia batismal? Porque o povo atravessa o Mar Vermelho e deixa para trás toda a sua vida. A partir da travessia do Mar Vermelho, eles vão ingressar numa nova vida, numa nova trajetória, que é caminhar pelo deserto. E é deixando para trás toda aquela situação que eles viviam de escravidão, de perseguição, assim por diante, que eles agora vão
retomar primeiro o sentido de uma comunidade, de uma nação, podemos dizer assim, o sentido de ser uma comunidade, de ser um povo que caminha, mas deixando para trás todos aqueles velhos vícios, ou tudo aquilo que eles eram antes. Eles vão caminhando e, ao mesmo tempo, nessa travessia pelo deserto, que o deserto também tem todo esse significado, é na travessia do deserto que eles também vão se regenerando. No sentido de que vão deixando para trás os velhos vícios e vão formando, e vão se conformando em Deus. A partir da confiança em Deus, dos desafios e sofrimentos que eles vão ter pelo deserto, aquela vontade de abandonar tudo e voltar para trás, mas eles vão se conformando e vão acreditando cada vez mais no poder da fé e na confiança na ação de Deus, que vai conduzindo eles pelo deserto, apesar de todas as dificuldades que eles vão encontrando. E para dizer isso, que é uma liturgia batismal, porque isso retrata para nós também o que é a nossa própria vida. Nós, no nosso batismo, da mesma forma, é essa linguagem simbólica que no batismo que nós recebemos, nós deixamos para trás todos os nossos vícios e nós ingressamos numa nova caminhada. E nessa nova caminhada, nós não nos tornamos cristãos como com um passe de mágica. Mas nesse nosso deserto da vida que nós vamos caminhando, nós vamos fazendo a experiência da mão forte, da mão poderosa de Deus, que sempre nos orienta, que sempre aponta o caminho para a gente, que sempre nos livra dos perigos, mas ao mesmo tempo testa a gente, como o povo israelita foi testado no deserto. Nós também muitas vezes temos a tendência, inclusive a vontade de, como diz na minha terra, de chutar o pau da barraca, né? Diz assim, não quero mais saber disso. Mas nós vamos caminhando, né? E nós vamos fazendo essa mesma experiência da nossa fé e da confiança em Deus. Vamos depositando nele a confiança. E é assim, é o ciclo da nossa vida. Todos nós vamos fazer essa experiência. Ou fizemos ou vamos fazer em um determinado momento da nossa vida. Que essa liturgia, então, caros irmãos e irmãs, essa experiência do povo do Êxodo, possa nos inspirar também a fazer a nossa travessia. De a gente, acima de tudo, de nós tomarmos essa consciência do poder da fé. O poder da fé ilumina, clareia os nossos caminhos, abre os caminhos para a gente e, acima de tudo, essa perspectiva de depositar a confiança na ação de Deus. Deus que sempre caminha com a gente com sua mão protetora. Assim seja.